Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu estou lendo aqui na NVT. Quando acharam, diga amém. Toma aí seu caderninho, seu celular, que você trouxe aí para fazer anotação, para você depois conversar sobre isso lá na sua conexão. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 14 e 15. Queridos, nós percebemos hoje uma igreja, no Brasil em especial, onde a sua maioria não entende bem o que está fazendo aqui, nem o que está fazendo na igreja, não sabe, não tem uma noção muito boa do que é ser igreja. Mas nós não queremos ser essa igreja meio vaga, meio sem saber direito o que é. Nós queremos realmente a identidade que Cristo colocou para nós como igreja. E uma das coisas que é importante, que é a base, que é essencial nós entendermos, para que nós saibamos o que nós estamos fazendo aqui, o nosso futuro, a nossa esperança, e o que hoje nós vivemos como igreja de Cristo, é entender um pouquinho mais o reino. A igreja precisa entender o reino de Deus. Semana passada nós falamos, numa parte da palavra, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Venha a nós o teu reino. E eu lembro que eu disse, tem que existir no coração da igreja, de nós, de cada um de nós, um desejo ardente, um anseio, por esse reino que virá, por esse reino de Deus. Queridos, se nós como igreja de Cristo, não estamos ansiando a volta de Jesus, com o estabelecimento do seu reino, tem alguma coisa muito distorcida ou errada com o nosso cristianismo. Então é bom nós fazermos uma avaliação profunda em nosso coração, porque assim, deveria haver esse desejo mais ardente no meio da igreja do Senhor, pela sua volta e pelo seu reino estabelecido. E é um pouco sobre esse reino, nós não vamos colocar tudo aqui, mas vamos falar um pouco sobre esse reino que eu quero que você entenda de uma forma um pouco mais profunda. Você precisa, se você é um discípulo, um cristão de verdade, você precisa entender um pouco mais desse reino. Então o que nós vemos aqui? O reino de Deus é a mensagem central de Jesus. Ele vai para o deserto, jejua lá 40 dias, e volta do deserto proclamando o quê? Pessoal, o reino de Deus está próximo. Olha, eu tenho uma boa nova, uma boa notícia para vocês. Isso é o evangelho, uma boa nova, uma boa notícia de Deus para vocês. O reino de Deus está próximo. E você começa a olhar nos evangelhos e você vê que todo tempo Jesus estava fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Mostrando o reino. Quando ele estava curando alguém, ele estava mostrando o reino. Quando ele estava contando uma parábola, dá uma olhada nas parábolas, a grande maioria delas, quase a totalidade delas, ele está falando assim, e o reino de Deus é semelhante tal, tal, tal. E o reino de Deus é semelhante tal. Sempre contando histórias, fazendo algumas comparações com as coisas aqui, para que o povo, naquela época, entendesse o reino que ele estava falando, que ele estava pregando. Se essa é a mensagem central de Jesus, onde ele passou todo o tempo do seu ministério aqui pregando, se ele falou tanto do reino, é porque realmente é essencial e muito importante que nós entendamos o reino. Com o passar do tempo,
a igreja ela foi se distanciando do que na verdade é esse entendimento do reino de Deus. Então hoje há um entendimento meio distorcido, que eu quero começar a consertar aqui. Amém? Por isso eu preciso que você preste bastante atenção. Você abre a sua mente, abre o seu coração e preste muita atenção. O reino não é um lugar geográfico. Eu vou sair daqui, vou para o céu lá e vou viver no reino de Deus para sempre. Não é um lugar geográfico, mas um tempo de governo de Deus com os homens. Então presta atenção. O reino de Deus é um tempo eterno de governo de Deus no meio dos homens. Então Deus vai governar. E você vai entender um pouco melhor isso. Hoje o mundo, ele está em uma era que vive sob o governo de inimigo. Você sabe disso, né? Todos sabem disso, que hoje é Satanás que governa esse mundo. Mas Deus não é soberano, todo-poderoso? E Ele permitiu que isso acontecesse, porque faz parte do plano dele. Mas hoje quem governa é o inimigo, porque um dia o homem entregou esse governo para ele, lá no jardim, no Éden. O homem tinha esse governo e o homem entregou para ele esse governo. Lá em 1 João 5,19, se você acha que eu estou falando uma coisa estranha, diz assim, 1 João 5,19, você pode abrir se quiser, espera um pouquinho. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E ainda, 2 Coríntios 4,4, o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então esse mundo, o sistema do mundo, e você deve ter percebido isso, né? Dá uma olhada no que está acontecendo no mundo. E você vai perceber que realmente o maligno domina esse mundo. Mas nós estamos aqui como um povo do reino de Deus para nos contrapormos a esse reino do maligno. Nós, porém, os cristãos, nós que somos filhos de Deus, já entendemos isso, nós aguardamos um tempo onde o reino, o domínio e o controle, o governo de Deus vai estar em sua totalidade nesse mundo. E Ele governará junto com os homens. Esse tempo é, então, chamado o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um local distante daqui, alguma coisa no mundo espiritual. Não, nós vamos, então, após a vinda de Jesus, passarmos aqui para um mundo espiritual, numa outra dimensão, e ali então nós seremos governados por Cristo. O reino de Deus é um tempo, dentro do tempo e espaço, nesse espaço-tempo onde nós vivemos, nessa terra, onde Deus virá e governará o mundo, juntamente conosco, porque sempre foi esse o propósito. Quando Deus criou o homem, Ele não disse, governe sobre tudo aqui, cuide do jardim, governe sobre os animais, sobre a terra, sobre toda a terra. Então esse sempre foi o propósito de Deus. E a igreja, nós, igreja do Senhor, estamos sendo chamados para sermos esse governo juntamente com Cristo por toda a eternidade. Então esse é o reino de Deus. Essa pequena introdução, quero ver aqui 4 pontos com você, que eu quero que você grave bem. Algumas dúvidas que surgem. Alguns vou passar bem rapidinho, outros vou me ater mais. Primeiro, o reino de Deus é presente ou futuro? O que você acha? O reino de Deus é hoje já ou no futuro? Porque em vários versículos você lê, o reino que virá. Outros Jesus diz, o reino está entre vocês. O que é? Ele é futuro ou é agora? Pensou? É agora? É futuro? É os dois. É agora, o reino de Deus já foi implantado por Cristo na terra, quando Ele estava aqui. Ele implantou o reino de Deus, Ele falou, o reino de Deus está próximo, venham, se arrependam.
Então hoje nós já vivemos o reino de Deus aqui, nós que somos filhos de Deus, vivemos esse reino. Mas a plenitude do reino, com Cristo reinando sobre a terra, ainda virá. Hoje Ele governa sobre nós. E não é a totalidade do mundo, porque aqueles que não creem são governados pelo inimigo. O inimigo influencia, o inimigo domina a mente, torna a mente das pessoas que não creem cativas, cega essas pessoas para que elas não vejam Deus, não conheçam Deus. Então ele está dominando esse mundo. Mas esse reino ainda virá, em sua plenitude com Cristo, descendo sobre a face da terra. E por que o reino hoje já existe? Porque o rei está aqui. O rei está aqui? O rei está aqui ou não está? Onde o rei está, está o reino. Segundo ponto, Emanuel, Deus conosco. Deus sempre desejou habitar entre os homens e governar junto com os homens. Esse sempre foi o propósito de Deus. Lá no jardim nós vemos isso. Ele desejava estar com o homem. Ele criou o homem para se relacionar com ele, para que o homem governasse esse mundo e glorificasse a Deus por toda a eternidade. Nós vemos isso lá em Gênesis 3:8. Diz assim: quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele dentre as árvores. Então Deus ia até o jardim, no Éden, e conversava com o homem, todo dia, constantemente. Ele tinha um livre acesso, o próprio Deus, queridos. Não era um anjo, o próprio Deus em pessoa, descia no Éden, descia lá no jardim, e conversava com o homem e com a mulher. O que será que Deus estava fazendo? Qual era o papo deles? Qual era o papo de Deus com os homens? O que você acha? Com certeza não era de futebol, que o Barcelona venceu não sei quem lá por 4-0. Não era esse. Também não era sobre São Paulo, muito menos sobre Corinthians. Nada contra o Corinthians. Não era esse papo que Deus tinha com o homem. Qual era o papo que Deus tinha com o homem? Deus, que ele estava ensinando o homem a governar. Deus governava junto com o homem e estava ensinando, discipulando o homem. Nesse relacionamento discipulado entre Deus e o homem, de uma forma direta. Mas por que Deus podia estar ali? E por que o homem podia estar na presença de Deus? De uma forma direta. Porque, e com toda a glória de Deus, porque o homem não tinha pecado, porque ainda não tinha pecado. Então naquele lugar, você entende assim, que naquele lugar, no Éden, lá nos primórdios, e a gente precisa assim, voltar sempre ao início para entender as coisas, existia ali um local, o jardim, onde havia uma intersecção, uma conexão entre o reino dos céus e a terra. Você entende isso? Ali podia existir, naquele local, e somente naquele local, uma mistura entre o reino espiritual e o reino físico. Porque o próprio Deus estava ali, e ele podia estar ali, e o homem estava ali junto com ele. Então naquele lugar, Deus e o homem se conectavam. Havia, naquele lugar físico, uma conexão entre os céus e a terra. Mas o que aconteceu? O homem se rebelou e disse: não, eu quero governar sozinho. E até hoje nós vemos a miséria do governo do homem. Em toda a história, queridos. O homem governando, tentando governar esse mundo, tentando governar a si mesmo. E nós vemos toda a miséria que a humanidade, que o ser humano sofre. Hoje mesmo nós estamos vendo a guerra lá na Ucrânia, um país invadindo outro, simplesmente por interesses pessoais próprios de um cara que acha que é o dominador do mundo. Matando pessoas inocentes, crianças, está nem aí, não está preocupado, simplesmente eu quero impor o meu poder. E é assim que o homem, em maior grau ou menos grau, pensa, ele acha
que ele tem poder, ele se acha muito grande, muito sábio, muito poderoso, para fazer as coisas aqui na terra e para governar, mas não consegue. E não acredite em você que nós vivemos num tempo de relativa paz. É uma guerra aqui, outra lá, mas relativa paz. Mas não pense em você que o homem vai conseguir manter isso por muito tempo. Não vai. Porque o ser humano é assim. Passaram pela Primeira Guerra Mundial. Aí disseram, não, isso nunca mais vai acontecer, porque na verdade, olha quanto sofrimento, e se volta. Passou aquela geração, daqui a pouquinho tem a Segunda Guerra Mundial, né? E quanto sofrimento, todas as famílias da terra, né, sofrendo, amarguradas, por causa de uma guerra, por causa de homens que queriam controlar os outros, queriam domínio, queriam poder. E estamos quase à beira de outra. Eu espero que não aconteça, mas aqueles homens não têm controle, ele não sabe governar. Então, o homem não tem condição nenhuma, o homem caído não tem condição nenhuma de governar. Nós vemos, então, toda essa miséria. E o que nós vemos em toda a Bíblia, queridos? Em toda a Bíblia, desde lá do jardim, no Éden, nós vemos, na história ali de Israel, Deus mantendo um contato, algum ponto na face da terra, onde ele se conectava com essa terra. Nós vemos então lá no jardim, no Éden, no início. Depois nós vemos o tabernáculo de Moisés. Quando eles saíram do Egito, Deus mandou ele construir um tabernáculo. Ia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo à noite, junto com eles, e onde eles mudavam, levavam o tabernáculo, estava lá. E Moisés entrava no tabernáculo e conversava com Deus face a face. Então, um ponto de conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico, ali no tabernáculo. Depois nós vemos o templo de Salomão, nós vemos na inauguração do templo lá, Deus, né, falando sobre aquele lugar. E então os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, né, depois de fazerem o sacrifício, e tinham a conexão ali dos céus naquele lugar. Deus prometeu que estaria ali. E depois do templo de Salomão, não é o templo de Salomão lá de São Paulo não, tá? O templo de Salomão lá de Israel. Aí nós temos Jesus. O que João fala sobre Jesus? E o verbo, e habitou. Então aí está novamente os céus, o reino dos céus conectando com a terra através de Jesus. Depois de 700 anos do templo que foi destruído, vem novamente Jesus e conecta os céus e a terra. Então você percebe que sempre foi o desejo de Deus estar com o homem. Por isso que a palavra de Deus chama Jesus de Emanuel, Deus conosco. Deus quer estar conosco, Deus quer estar na nossa vida, e Deus quer governar essa terra juntamente conosco. Deus quer que nós deixemos Ele governar as nossas vidas, dirigir os nossos passos, cada passo da nossa vida. Se nós nos submetermos à vontade de Deus e tivermos sensibilidade suficiente para saber, dar mais um passo, o Espírito Santo falando, não, vai para esse lado, vai para aquele, nós sofremos muito menos. Os nossos filhos sofrem muito menos. A próxima geração sofrerá muito menos, porque nós estamos ouvindo a direção, o direcionar de Deus. Então, queridos, o reino de Deus, o que Deus deseja nesse reino? Estar conosco, governar conosco, aqui, agora, através de Cristo, na igreja, e depois na eternidade. Ponto 3. O Filho de Deus e a igreja. Lá em João 1,14, diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. Jesus entre nós. Você percebe a grandeza disso? Jesus entre nós, Jesus no meio da humanidade.
Você entende isso? O próprio Deus vem habitar em carne e osso entre os homens. Jesus, então, se torna o ponto de conexão entre céus e terra, o ponto de intersecção entre os céus e terra, e começa a nos mostrar, de uma forma mais ampla, o reino de Deus. Aí Jesus morre, ressuscita, se torna o cabeça. E quem ele volta, né, para os céus. E quem ele deixa aqui? Ele vai, o cabeça vai. Quem fica? O corpo fica. Quem é o corpo? Nós somos o corpo. Então nós vemos em Gênesis através do jardim, em Êxodo do tabernáculo, no tempo do reis um templo, depois o próprio filho, e agora, no tempo atual, a igreja, o seu corpo. Nós somos hoje, em nosso meio hoje, há essa intersecção, essa mistura entre o físico e o espiritual, entre o físico e os céus, entre o físico e o reino de Deus. Você percebe a grandeza disso? E você percebe por que a igreja está aqui? Não estamos aqui para simplesmente vir aqui cantar bonito, olha que gente linda, olha que gostoso, que alegre, ou coisa do tipo. Numa sociedade que um ajuda o outro, nós estamos aqui, queridos, porque hoje nós somos, na face da terra, a embaixada dos céus, onde o governo de Deus está reinando. E nós, como governo de Deus, como reino de Deus, como essa intersecção entre céus e terra, nós vamos conquistando pessoas e mais pessoas para esse reino, numa guerra contra o inimigo, porque o inimigo quer segurar as pessoas com tantas coisas, com tantos prazeres e coisas desse mundo. Mas nós, Igreja de Cristo, somos hoje esse lugar. Lembra que Jesus falou? Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estou. Era bem isso que ele queria dizer. Ali eu estou, e onde ele está, é o reino de Deus. Então, onde você estiver, o reino de Deus está presente. Onde nós, como igreja, estivermos, o reino de Deus está ali. Então, esse é o reino dos céus. Esse é o reino de Deus que nós vivemos hoje. Ele é completo? Não. Ele não é completo, ele não está ainda em toda a sua plenitude. Nós estamos aqui como Igreja de Cristo preparando esse tempo onde Cristo virá para reinar eternamente. Agora presta atenção. Quando eu falo presta atenção, não é porque tem alguém brincando, conversando, não é só para você prestar atenção no que eu vou falar. Jesus volta, queridos. Jesus volta. É só uma questão de tempo. E Jesus volta fisicamente, do jeito que ele foi. Ele volta novamente para esta terra. Então, eu sinto muito, mas eu acho que eu vou decepcionar alguns aqui, que talvez tenham ainda em sua mente, porque isso foi plantado em nossa cabeça desde quando era pequenininho, que nós vamos para o céu. E o céu é um lugar lindo, com um gramado lindo, lagoas lindas, e cisnes andando para lá e para cá, e tudo belo, cheio de luz e gostoso, e vamos para o céu. Um lugar desse, você conhece um monte, isso é aqui na terra. Isso não é céu. E foi nos colocado, nós vamos para o céu. E nós vamos passar a eternidade no céu, nós viveremos com Deus nos céus para todo sempre, na Nova Jerusalém, com ruas de ouro, e vamos passear e tocar harpa, né, com os anjos. Sinto dizer, mas essa é a história igual do Papai Noel. Você ainda acredita em Papai Noel? Acredita? Não acredita em Papai Noel ainda. Não, queridos, não é assim. E foi plantado algumas besteiras dessa na nossa mente, desde quando nós éramos crianças. Eu vou para o céu. Então,
você se imagina passando num grande portal de ouro, e Pedro lá, no portal, vendo lá se o seu nome está no céu, ele tem a chave, ele vai abrir para você entrar. Isso é tudo besteira. Não tem nada disso. O céu não é o nosso lugar. Agora tem gente que ficou brava comigo ainda. O céu não é o seu lugar. Se você morrer hoje, você vai estar, sim, no paraíso, juntamente com Cristo, por um tempo. Mas lá não é o nosso lugar. Quando Jesus voltar, queridos, Ele volta para essa terra. Para governar essa terra junto com o homem. Esse é o plano original. E agora Ele volta para governar junto com a igreja esta terra. E Ele vai restaurar, durante 1000 anos, Ele vai restaurar essa terra, para depois entregar tudo ao Pai. Então, nessa terra, nós governaremos junto com Cristo. Ou seja, aqueles que permanecerem fiéis até o fim. A palavra do Senhor nos diz lá em Atos 1, 9 ao 11, assim. Atos 1, do 9 ao 11. Se você puder abrir. Depois de ter dito isto, foi levado numa nuvem, isso é Jesus, né? E os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. Eles disseram: homens da Galileia, porque estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Do mesmo modo. Jesus tinha um corpo? Tinha um corpo? Ele podia ser tocado, não era um espírito, um fantasma, podia ser tocado. Tinha as marcas, os pregos nas suas mãos, nos seus pés, o furo do lado da lança. Comia com os discípulos, bebia com os discípulos. Tinha um corpo, só que um corpo glorificado. E os anjos estão dizendo: olha, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Só que quando Jesus voltar, queridos, isso não vai demorar, eu creio que isso não demora, e Paulo também cria, né? E demorou 2000 anos, mais. Mas eu creio que realmente nós vivemos os últimos tempos, por aquilo que nós vamos vendo acontecer no meio da igreja, a igreja, o mundo, né, totalmente em desordem, e cada vez pior. O mundo globalizado, ele fica cada vez pior. Se acontece uma coisa boa, o mundo todo se beneficia. Mas uma coisa ruim, todo mundo também sofre. Fica cada vez pior, cada vez mais bagunçado e difícil de governar. Antigamente, os conflitos eram mais regionais. Hoje, é muito fácil um conflito, uma guerra, se espalhar pelo mundo inteiro, os problemas se espalharem pelo mundo inteiro. Então, Jesus volta, queridos. E Ele volta, agora não mais como cordeiro. Ele volta para governar e para julgar as nações. E nós também seremos julgados. Não para salvação, aqueles que têm uma aliança com Deus, não com salvação, mas pelas suas obras, para receber uma coroa. Que nós podemos falar outro dia. Mas Jesus, o reino de Deus em sua plenitude virá quando Jesus voltar a essa terra como Ele prometeu. Vindo a última mudança de era. Essa será a última mudança, onde Jesus vem, estabelece o governo de Deus, junto com a igreja, sobre essa terra. E haverão humanos aqui nessa terra também comuns, mas a igreja de Cristo terá um corpo glorificado. Porque nós vamos governar, e Jesus vai governar sobre quem? Sobre as pessoas que restaram na terra. E durante 1000 anos, o Senhor vai restaurar essa terra junto conosco. Nós, como igreja, vamos ser servos do Senhor para ensinar, para auxiliar, para governar as nações governados por Cristo. Aí, queridos, quando nós pensamos nisso, nós começamos a entender um pouquinho mais reino. O que é o reino de Deus que muitas pessoas oram lá no Pai Nosso e não sabem nem o que significa. E quando você está orando uma coisa que você não sabe o que significa, eles não têm nenhum valor. Porque quando nós falamos assim, venha o teu reino, se isso não for de todo o coração,
é palavras jogadas ao vento, no lixo. Não tem valor algum. Quando nós oramos, nós estamos falando de uma forma sincera: Senhor, venha o teu reino. Desejoso de que o reino dele realmente venha. Ou você está pensando assim: que ele venha, Jesus volte, sim, eu quero que o Senhor governe, mas eu quero casar primeiro. Ou antes eu quero fazer isso, quero conquistar isso, quero conseguir aquilo. Não, que venha o reino de Deus hoje, agora. Sabe aquele anseio que você tinha quando você era criança? Que chegasse o Natal para você ganhar um presente? Quantos se lembram dessa? Tem gente que faz muito tempo isso, né? Mas quantos se lembram? Era gostoso. Pelo menos quando eu era criança, a gente não ganhava tantos presentes assim, né? Como as crianças hoje. Ganha presente todo dia. Então, era assim uma data muito especial que a gente ficava aguardando. E quando começava a chegar, a gente começava a contar os dias, naquela ansiedade. Ia dormir na noite de Natal e nem conseguia dormir direito, na ansiedade de acordar e ver lá o brinquedo, o presente, do lado da nossa cama. Era gostoso. Mas aquela ansiedade, aquele desejo ardente. Agora, os cristãos hoje estão com esse desejo ardente, semelhante a isso, que anseio, Jesus volte. Não porque a vida aqui está ruim, um sentimento de escapismo, eu quero escapar disso aqui porque está muito ruim. Não, mas porque ama o Senhor e deseja que Jesus venha. Porque ama o Senhor e quer que o Senhor venha governar sobre nós, e nós governarmos junto com Ele essa terra, para glorificar o nome dEle por todo esse universo. Esse é o desejo sincero do meu coração. Queridos, eu quero que Jesus venha agora. Porque quando nós começamos a ter uma revelação do reino de Deus futuro, do que será a coroa que nós receberemos lá, queridos, esse anseio começa a crescer em nosso coração. Apesar de você manter todas as suas expectativas nesse mundo: eu quero estudar, trabalhar, construir uma família, ter uma casa, tudo bem, apesar de você continuar com isso, porque nós não vamos falar: não, para tudo, vamos trabalhar porque Jesus vai voltar. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Apesar de você continuar com isso, o desejo maior e muito maior é que Ele venha. E mude toda a ordem das coisas, e todas as coisas comecem a funcionar de acordo com a vontade dEle para nós. E Ele governe sobre as nossas vidas. Então, o sentimento oposto de Adão. Adão, eu quero liberdade, eu quero governar. Agora nós, como igreja de Cristo: Senhor, eu não quero governar, eu quero estar contigo. Eu quero que o Senhor governe a minha vida e através de mim. Esse deve ser o sentimento da igreja. O governo de Deus. Então isso é o reino de Deus, queridos. Um reino que está aqui hoje, mas não na sua plenitude. E que virá, e Ele governará esta terra. Um homem, 100% homem e 100% Deus. Um ser humano totalmente ligado a Deus. Vai governar essa terra através de nós, que somos o seu corpo. Homens transformados, com o corpo glorificado, vamos governar essa terra. Por isso, comece a esquecer esse negocinho de nuvenzinha, tocando harpa com os anjinhos, porque não é assim. A realidade espiritual e a realidade física, ela está entrelaçada aqui. Somos igreja de Cristo? Você é a igreja de Cristo? Pois então, em nós como igreja, essas duas realidades, essas duas dimensões se interconectam. E nessa conexão, nessa intersecção, nesse lugar onde há essa mistura entre céus e terra, existe o poder de Deus para governar e para reinar. Nós estamos aqui, queridos, neste lugar, como lá no jardim no Éden, como lá no local onde Moisés conversava com Deus face a face. Nós estamos nesse lugar, onde há essa mistura entre céus e terra, entre o reino dos céus
e o reino da terra. E aqui, nós juntamente com Cristo podemos fazer coisas grandiosas e poderosas. O reino de Deus, você vive ele hoje. Você pode viver intensamente esse reino hoje. Você pode expandir esse reino levando o evangelho a muitas e muitas outras pessoas. Nós desejamos ansiosamente esse tempo. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela deseja ansiosamente por esse tempo, onde Cristo governa e onde nós estaremos com Ele eternamente, nesta terra. Aí talvez alguns podem falar assim: mas eu sempre ouvi isso desse testemunho de Jeová, e eu contradisse. Ele fala: não, é no céu, não é na terra. Ele está até decepcionado, mas vou dizer para você, é na terra. Eles estão errados num monte de coisa, e como vai ser esse governo também estão errados, tem um monte de coisa errada. Não é a igreja de Cristo ali, eu posso garantir para você. Mas o governo de Deus, o reino de Deus, é nessa terra. A nova Jerusalém descerá dos céus. Hoje a nova Jerusalém está no reino espiritual, nos céus. A nova Jerusalém descerá dos céus. E a partir de Israel, Cristo, na nova Jerusalém, vai governar toda a terra. E nós, queridos, com Ele. Nós com Ele. Por isso nós já precisamos começar a viver, já nesse tempo, como cidadãos dos céus, com a cultura do reino, com a cultura dos céus, vivendo o estilo de vida do reino de Deus. Nós estamos aprendendo para viver para sempre nesse reino maravilhoso. Entenderam o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus? Todos entenderam? Eu acho que vou ter que pregar isso de novo. Você entendeu o que é o reino dos céus? Entendeu o que é o reino de Deus? Eu queria que, uma coisa que eu tenho pedido, assim, e jejuado e pedido e orado ao Senhor nesse sentido, que haja revelação da palavra de Deus no coração da igreja. Quero que você pegue essa palavra, medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, e deixe o Espírito Santo revelar para você coisas grandes, coisas maravilhosas sobre esse reino que está, queridos, ao nosso alcance. Esse reino que nós somos esse lugar. Nós estamos aqui nesse reino. Amém? Coloque-se em pé, por favor.